Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Edson Bonfim e hoje eu trago algumas questões aí da banca VUNESP, que foi aplicada em 2026 para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então vamos lá. Aqui a gente tem a primeira questão. Vou ler aqui o enunciado, a gente vai vendo aí qual que é a resposta, a alternativa correta aí para essa questão. Bom, a questão diz o seguinte, é da área de sistemas operacionais, e o enunciado é: em relação ao gerenciamento de memória dos sistemas operacionais, assinale a alternativa correta relacionada com a implementação da segmentação e da paginação. Aí a gente tem algumas opções aí de A a E, 5 alternativas. Vamos então, deixa eu usar aqui a ferramenta aqui, tá, essa aqui. Alguns pontos importantes, algumas definições importantes para a gente chegar na solução daí dessa questão. Então a gente tem, por exemplo, aqui no enunciado, gerenciamento de memória. Gerenciamento de memória. O que seria esse gerenciamento de memória, né? Seria basicamente aí a parte, né, do sistema operacional que controla como que a memória RAM ela é alocada, né, entre os processos em execução. Por exemplo, outro termo aqui que foi usado aqui no enunciado para a gente pegar o conceito, para a gente poder chegar na solução. A gente tem aqui segmentação e paginação. Aí o que seria esses dois conceitos aí? Bom, vou falar primeiro da paginação. O que é essa paginação afinal, né? Ela é uma técnica aí que divide a memória lógica da memória física em blocos aí de tamanho fixo. É importante você pegar esse conceito quando você ouvir esse termo de paginação, implementação da paginação, coloca aí em mente, grava esse tamanho fixo, blocos de tamanho fixo, que aí seriam tanto páginas e molduras aí, que são os frames. Tá, e quanto ao conceito de segmentação? É outra técnica também, só que essa técnica ela divide o programa em blocos de tamanho variável. Então, os tamanhos não vão ser fixos, e claro, aí pelo termo, né, o nome segmentação, a gente vai conhecer aí por segmentos, tá? A implementação da segmentação é feita por segmentos. E outro termo que a gente pode ver aqui para chegar na solução correta, temos aí essa fragmentação interna e fragmentação externa, mais dois conceitos aí. Então tá, o que seria essa fragmentação interna? Seria aí um desperdício de espaço dentro do bloco que foi alocado, quando, claro, o processo não usa o bloco inteiro. E já a fragmentação externa já seria aí o desperdício. Tanto a interna como a externa são desperdícios aí de
espaço, só que a fragmentação externa é um desperdício aí de espaço livre entre blocos alocados, né? Acaba formando aí buracos pequenos aí demais para serem reaproveitados. Então, aqui eu apresentei alguns conceitos, mas o que é que acontece? Aí vamos aí pensar aí nesse raciocínio aí para chegar na solução. Na paginação, o sistema operacional define aí um tamanho fixo de página, por exemplo, aí 4 KB, e todo o processo é fatiado nesse mesmo tamanho, não importa o que ele contenha. Já na segmentação, cada segmento corresponde a uma unidade lógica do programa. E essas unidades aí têm aí tamanhos diferentes. Né? A pilha pode ser grande, uma tabela de constantes pode ser pequena. E exatamente essa diferença de tamanho fixo versus a variável aí que gera algumas consequências aí. Né? Como as páginas têm tamanho fixo, e com isso pode sobrar espaço não usado dentro da última página de um processo. Aí que sairia aí a fragmentação interna. Mas como todo espaço livre é sempre um múltiplo aí do tamanho de página, não existe fragmentação externa. No entanto, já com relação à segmentação, ela pode ter blocos aí de tamanhos variados, né? Aloca exatamente o espaço que cada segmento precisa. Não tem sobra dentro do bloco. Logo aí não tem a fragmentação interna. Mas ao longo aí do tempo, né, os segmentos alocados e liberados da memória física, elas acabam deixando aí buracos de tamanhos diversos, que podem não caber em novos segmentos, que é o caso aí da fragmentação externa. Agora, olhando aí para as alternativas, vamos aí começar a eliminar as alternativas incorretas. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos começar então. Bom, pela letra A. Tanto a paginação como a segmentação eliminam a fragmentação interna e a fragmentação externa. Essa alternativa está errada. Na verdade, aí nenhuma das duas técnicas elimina aí os dois tipos de fragmentação ao mesmo tempo. Cada uma resolve um problema, né, e sofre do outro. Agora temos aqui mais uma alternativa errada, que é a B, que diz: a paginação elimina toda a fragmentação interna de memória, ao contrário da segmentação. Na verdade, é o inverso aí. A paginação que sofre de fragmentação interna. E a segmentação é que a elimina. A próxima alternativa errada é a D. A alternativa D está errada, que os segmentos possuem um tamanho fixo, enquanto as páginas não possuem. Aí de novo está invertendo aí os papéis aí. Quem tem tamanho fixo, na verdade, são as páginas e não os segmentos. E a próxima alternativa que a gente vai comentar, que está incorreta, é a E,
tanto as páginas como os segmentos possuem tamanho fixo. Ela está errada justamente porque só as páginas que têm tamanho fixo. Os segmentos aí eles vão variar aí de tamanho. Legal, então temos como alternativa correta a letra C, que é... Aqui vamos revelar a resposta correta. Alternativa C. As páginas possuem o tamanho fixo, enquanto os segmentos não possuem. Né? A paginação divide a memória em blocos de tamanho fixo, as páginas, o que gera fragmentação interna. Já a segmentação usa blocos de tamanho variável, que são os segmentos, o que gera fragmentação externa. Vamos agora para a próxima questão. Essa questão é do tema aí de virtualização e containers. Vamos aqui então ao enunciado. Bom, hipervisores são softwares responsáveis pela criação e pelo gerenciamento de máquinas virtuais. Entre as diversas soluções de hipervisores disponíveis comercialmente, é comum classificá-las em grupos com base em características compartilhadas. Os dois principais tipos de hipervisores são... Então a gente tem aí alguns pontos aí que é interessante a gente destacar. Por exemplo, a gente vai ver aí os conceitos aí, por exemplo, hipervisores, né? O que realmente aí são hipervisores. A gente sabe aí que tem tipos aí de hipervisores. A gente vai ver também o conceito de IaaS e PaaS aí, que aí seria aí do inglês, né? Infrastructure as a Service e Platform as a Service. E a gente vai ver também o conceito aí de esse termo aqui de paravirtualizado. Na verdade, a gente vai ver aí o que é a paravirtualização. Então, legal. Hipervisores aí, a gente tem aí como conceito importante que é uma camada, aí de software que cria e gerencia máquinas virtuais, né, compartilhando aí recursos físicos, né, como CPU, memória, disco. E dentre esses hipervisores que a gente tem, vou destacar aqui o hipervisor do tipo 1, mais conhecido como Bare Metal. E o que é esse Bare Metal aí? Ele roda diretamente sobre o hardware, sem sistema operacional hospedeiro por baixo. Aí no mercado a gente tem algumas opções aí, alguns exemplos aí como VMware, ESXi, o Microsoft Hyper-V, o Xen. E também a gente tem aí hipervisores aí do tipo 2, que é o hosted, né? Ele roda aí como um programa comum. Ele precisa aí de um sistema operacional que já exista, né? E a gente tem algumas opções aí no mercado, como VMware Workstation, o VirtualBox, que é muito conhecido. E falando agora dos termos de IaaS e PaaS, aí são modelos de serviço em nuvem, né?
seria a infraestrutura como serviço e a plataforma como serviço, e realmente aí não são categorias de hipervisor. E sobre a questão da paravirtualização, né? O que é esse conceito é importante? A paravirtualização é uma técnica, né, em que o sistema operacional convidado é modificado para saber que está virtualizado, com o intuito aí de melhorar o desempenho. É uma técnica, não uma categoria aí de hipervisor propriamente dita. Agora, para a gente chegar na solução aí da questão, essa questão ela pede realmente a classificação clássica, né, e consagrada aí na literatura aí de virtualização. O que a gente precisa saber para dar a resposta certa é que sempre aí que um hipervisor roda puro, né, direto no hardware, sem realmente precisar de um sistema operacional aí por baixo, ele é chamado de bare metal, que é do tipo 1. E quando ele precisa de um sistema operacional aí hospedeiro já instalado, aí como o hipervisor sendo apenas mais um aplicativo rodando dentro do Windows ou Linux, ele é chamado de hosted, que é o tipo 2. Então, a gente já viu aí alguns conceitos, né? Alguma apresentação de alguns conceitos aí. Vamos agora fazer aí a eliminação aí de algumas alternativas para a gente chegar na solução correta. Vamos então. Primeira alternativa aí que está incorreta é a letra A. A letra A está incorreta. Né? Tanto IaaS como PaaS são modelos de serviço em nuvem. Aí é um conceito totalmente diferente aí de hipervisor. Outra alternativa incorreta é a B. Esse termo, né, público e privado, aí, na verdade, classifica modelos de nuvem, né, na cloud. Não são hipervisores. A próxima alternativa incorreta é a letra C, monolítico e microkernel, que são arquiteturas de kernel de sistema operacional. Não são categorias aí padrão de hipervisores. E a próxima alternativa incorreta é a letra D. Letra D, que é virtualizado e paravirtualizado. Como eu comentei, né, que sobre a paravirtualização, o caso ela está errada porque a virtualização completa e paravirtualização elas são técnicas de virtualização. Mas aí não é não é essa dicotomia principal aí, mais consagrada, pedida aí no enunciado. E com relação aí, vamos ver a alternativa correta, que é a letra E, que os dois principais tipos de hipervisores são bare metal e hosted. Né, o tipo 1, que é o bare metal, roda direto no hardware, sem sistema operacional por baixo. E o tipo 2, que é o hosted, roda como um programa sobre um sistema operacional já instalado. Então essa é a resposta para a nossa questão de número 2. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você aí não é inscrito no canal, se inscreva aí para ficar para estar recebendo aí mais vídeos aí sobre questões aí de
concursos públicos na área de tecnologia da informação. Espero ter ajudado aí, um abraço e até mais.